A noite cai sobre a cidade. Luzes frias brilham nas janelas, enquanto milhares de pessoas enfrentam em silêncio suas batalhas invisíveis. Algumas carregam no peito uma dor que não confessam, um cansaço que não dorme, uma vontade de desaparecer que ninguém percebe. E entre tantas perguntas, uma delas ecoa, antiga e urgente: a fé ainda pode salvar alguém? Durante séculos, a ciência e a religião caminharam em direções opostas, uma buscando explicações, outra oferecendo sentido. Mas, em 2016, algo extraordinário aconteceu. Na Universidade de Harvard, uma das instituições científicas mais respeitadas do planeta, um grupo de pesquisadores decidiu investigar o que parecia improvável. Seria possível que a frequência religiosa, o simples ato de participar de uma celebração de fé, pudesse reduzir o risco de suicídio? O estudo foi conduzido por Tyler VanderWeele, em parceria com outros pesquisadores renomados. Eles não eram teólogos, não buscavam provar doutrinas, queriam apenas compreender a vida humana e por que algumas pessoas, mesmo em meio ao sofrimento, não desistem. Usando dados de quase 90 mil mulheres que participavam do famoso estudo Nurses Health Study, os cientistas observaram um detalhe curioso. Entre todas as variáveis: renda, profissão, estado civil, saúde, hábitos de vida, havia uma que se destacava com força impressionante: a presença constante em uma comunidade de fé. Essas mulheres haviam sido acompanhadas por mais de uma década. Durante todo esse tempo, os pesquisadores registraram suas rotinas, hábitos e experiências. Então, compararam um grupo que frequentava celebrações religiosas pelo menos uma vez por semana com outro grupo que raramente ou nunca participava. O resultado foi desconcertante, até mesmo para os próprios cientistas. As mulheres que iam à igreja com regularidade apresentavam 5 vezes menos risco de cometer suicídio. 5 vezes não foi 5% nem 50%, mas 5 vezes menos risco. Uma diferença tão grande que chamou a atenção do mundo científico e abriu uma janela inesperada entre fé e ciência. Tyler VanderWeele publicou os resultados na prestigiada revista JAMA Psychiatry, uma das mais rigorosas do mundo na área da saúde mental. Ali, entre números, gráficos e análises estatísticas, estava escrito algo que os corações de fé já sabiam há muito tempo: a espiritualidade, vivida em comunidade, tem poder sobre a vida e a morte. Mas por quê? Porque a simples decisão de estar presente em uma missa, um culto, uma celebração, poderia ter tamanho impacto sobre o risco de tirar a própria vida. Os cientistas levantaram várias hipóteses. Algumas delas são racionais, outras profundamente humanas. Primeiro, falaram sobre apoio social. Quando uma pessoa faz parte de uma comunidade de fé, ela não está só. Ela é vista, lembrada, acolhida. Há alguém que pergunta: você está bem? Há abraços, orações, partilhas. A solidão, um dos maiores venenos da alma moderna, encontra antídoto na comunhão. Depois, mencionaram o sentido da vida. A fé oferece algo que nenhuma teoria psicológica consegue substituir: a convicção de que a vida tem um propósito, mesmo quando tudo parece perdido. Para quem acredita, o sofrimento não é o fim. Ele pode ser passagem, purificação, caminho de transformação. E essa esperança silenciosa, quando cultivada, pode impedir que a desesperança vença. Outro fator citado foi o código moral e espiritual. A maioria das tradições religiosas condena o suicídio não por julgamento, mas porque valoriza a vida como dom sagrado. Esse ensinamento cria uma espécie de barreira interior, um lembrete de que desistir da vida não é uma opção. E em momentos de dor, essa lembrança pode ser a linha invisível que impede um gesto irreversível. Mas há algo que vai além das estatísticas e hipóteses. Algo que a ciência apenas observa, mas que a fé compreende com o coração: a presença de Deus. Quando alguém entra em um templo,
Seja uma igreja simples ou uma grande catedral, algo acontece dentro do coração humano. O olhar se volta para o alto, o peso da vida encontra respiro. A alma se recorda de que há um Criador e de que nenhuma dor é eterna. O estudo de Harvard não pretendeu provar a existência de Deus, mas sem perceber, acabou revelando o impacto concreto da fé vivida. Mostrou que a prática religiosa regular não é apenas tradição, mas uma força de proteção psicológica, emocional e até biológica. E, curiosamente, o efeito foi mais forte entre as mulheres católicas. Entre elas, o risco de suicídio foi cerca de 20 vezes menor, em comparação às que não frequentavam a igreja. Isso impressionou até os céticos, porque no mundo científico raramente se vê uma diferença tão grande em comportamentos humanos complexos. Os autores foram cautelosos. Deixaram claro que o estudo não prova causalidade absoluta. Afinal, pessoas mais saudáveis podem ser também as que têm mais energia para participar de rituais religiosos. Mas mesmo com todos os ajustes estatísticos, levando em conta depressão, doenças, estilo de vida, a relação permaneceu forte. A fé, ao que parece, resistia a todas as explicações simplistas. Talvez porque o que está em jogo não seja apenas comportamento, mas a alma. A fé não é apenas uma variável social. Ela é o sopro que sustenta o ser humano nos abismos invisíveis. E o que esse estudo revela é que quando a alma encontra uma comunidade, uma rotina de oração, um lugar de refúgio, a vida floresce novamente. Quantas vezes uma pessoa entra em uma igreja em silêncio, chorando por dentro, sem que ninguém perceba, e ali, em meio a uma canção, uma palavra ou simplesmente ao som do silêncio, algo muda. Não é cura imediata, nem milagre espetacular, mas uma centelha renasce, a esperança adormecida desperta. Harvard chamou isso de fator protetivo religioso. Mas para quem crê, é simplesmente a mão de Deus. O que a ciência vê como estatística, a fé reconhece como graça. O que os pesquisadores chamam de integração social, o Evangelho chama de comunhão dos santos. E o que eles nomeiam de redução de risco, nós chamamos de salvação. Esse estudo não surgiu por acaso. Ele veio num tempo em que a humanidade vive uma epidemia silenciosa: a solidão. Vivemos conectados por telas, mas isolados nos corações. O mundo moderno ensina a buscar sucesso, não sentido, eficiência, não comunhão. E no meio disso, milhares de pessoas perdem o vínculo que as mantinha de pé, o vínculo com Deus e com o próximo. Talvez por isso os números sejam tão claros. Talvez por isso as mulheres que mantinham a fé viva, que iam à missa todas as semanas, tinham forças para continuar. Porque, sem perceber, encontravam ali um elo invisível com algo maior do que elas mesmas. Vanderbilt concluiu o estudo com uma frase discreta, mas profunda. A participação em serviços religiosos pode servir como forma de integração social e orientação moral que protege contra o desespero. Protege contra o desespero. Essas 4 palavras tão simples são o resumo de uma verdade eterna. Porque a fé, quando vivida em comunidade, não elimina as dores, mas nos protege de sermos engolidos por elas. Quantas pessoas hoje estão à beira do abismo e só precisam de um gesto de amor, um olhar, uma presença? Quantas poderiam ser salvas se alguém as convidasse para rezar, para ouvir uma palavra, para estar junto? Talvez seja isso o que Deus está tentando nos dizer, através da ciência, que ninguém foi criado para caminhar sozinho. E quando uma alma se une a outras em fé, quando um coração volta a se abrir diante de Deus, algo muda no mundo espiritual e também no corpo, na mente, na vida. A neurociência moderna já mostra que a oração altera padrões cerebrais, reduz a ansiedade, regula hormônios, mas o estudo de Harvard mostrou algo ainda mais profundo. A fé tem o poder de manter a vida.
Ela se tornou, de forma literal, um fator de sobrevivência. E pensar que tudo começa com algo tão simples: ir à igreja, estar presente, rezar junto, ouvir, cantar, abraçar, permitir que a fé dos outros sustente a nossa quando ela fraqueja. Quantas vezes o desespero nasce porque acreditamos que ninguém se importa, mas dentro de uma igreja, até o mais esquecido encontra um lugar. Ali, o que importa não é o status, o título e o desempenho, mas o coração. Por isso, o que Harvard descobriu não é apenas dado científico, é um lembrete divino sussurrado à humanidade. A fé ainda é um refúgio real contra a morte. E talvez o mais surpreendente seja isso: a ciência, ao tentar compreender o comportamento humano, acabou tocando o mistério do sagrado. Porque mesmo sem querer, confirmou aquilo que o Evangelho repete há 2000 anos. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O estudo de Harvard não fala de milagres, mas os resultados parecem quase 90 mil vidas observadas. Aquelas que escolheram manter a fé viva, semana após semana, eram as que menos desistiam da vida. Não porque sofriam menos, mas porque sabiam a quem pertenciam. E aqui está a mensagem mais profunda que emerge das entrelinhas científicas. A fé não remove o sofrimento, mas o transforma. Ela não apaga a dor, mas dá um motivo para suportá-la. E quando o sofrimento encontra sentido, ele perde o poder de destruir. Na conclusão do artigo, os cientistas escrevem que a participação religiosa regular pode ser considerada uma forma importante de proteção à saúde mental. E recomendam que profissionais da saúde passem a levar em conta a dimensão espiritual de seus pacientes. Para muitos, foi uma surpresa, mas para quem acredita, foi apenas a confirmação de algo que o coração já sabia. Porque quem caminha com Deus nunca está só. E quem vive em comunidade aprende que a vida é tecida de presenças, de orações, de gestos simples, mas capazes de mudar destinos. O estudo de Harvard é, sem dúvida, uma prova moderna de algo antigo. A fé não é fuga da realidade, é força para enfrentá-la. E talvez seja esse o segredo que o mundo precisa redescobrir. Em um tempo em que tudo é descartável, amizades, compromissos, até a própria vida, a fé oferece algo permanente, a certeza de que somos amados. E quem sabe que é amado, encontra motivos para continuar. Por isso, quando alguém te disser que a fé é apenas superstição, lembre-se, a ciência de Harvard viu, mediu e registrou que a fé salva. Não em teoria, mas em vidas reais, em dados concretos. Em histórias que poderiam ter terminado em tragédia, mas não terminaram. Porque alguém decidiu permanecer, decidiu ir à igreja, decidiu acreditar. E nessa decisão aparentemente simples, encontrou salvação. A mensagem é clara. Não subestime o poder de uma oração. Não despreze o valor de uma missa, de um culto, de um encontro de fé. Cada momento em que você se abre à presença de Deus é uma semente plantada contra o desespero. É um escudo invisível que a ciência só agora começa a compreender. Harvard chamou de estatística, mas nós sabemos o nome disso. É graça. E talvez, no fundo, essa seja a missão desse tempo: unir o que o mundo separou. Ciência e fé, razão e mistério, corpo e alma. Porque quando caminham juntas, revelam o que sempre foi verdade. A fé não é o contrário da razão, é o que dá razão à vida. No fim, o estudo de Harvard não fala apenas sobre mulheres, nem apenas sobre suicídio. Ele fala sobre todos nós, sobre o poder de permanecer quando tudo convida a desistir, sobre a força que brota da comunhão. Sobre o milagre silencioso que acontece toda vez que alguém escolhe acreditar. E talvez seja isso que Deus quis mostrar, até mesmo através dos números, que a fé é mais do que consolo. É um ato de resistência contra a morte. E enquanto houver um coração que se levanta para rezar,
enquanto houver uma alma que busca sentido, enquanto houver alguém que decide voltar à casa de Deus, a esperança ainda estará viva. Porque, como mostrou a ciência, e como a fé sempre soube, quando o homem se aproxima de Deus, a vida vence. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui, fé e ciência caminham lado a lado, e a cada semana, novas histórias vão fortalecer a sua esperança. Porque onde há fé, a vida sempre vence.